Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa live. A gente está na semana do Aquece Grafo Week, essa semana que antecede a minha semana de aulas gratuitas. Provavelmente você já ouviu falar ou já participou. Se não participou, vou te explicar como funciona. A Grafo Week é meu evento que acontece de tempos em tempos, onde eu vou lá pro YouTube, tem uma sala especial e eu ensino muito para você sobre a escrita, sobre a grafologia. Como que nos gestos a escrever de uma pessoa é possível saber tanta coisa sobre ela, é possível inclusive você diferenciar o seu trabalho, você conseguir evoluir, ter crescimento emocional, crescimento profissional, em diversas áreas da sua vida. Então, essa semana de aulas eu chamo de Grafo Week. E essa daqui agora, que vai acontecer dia 18, vai ser a última do ano de 2023. Vai ser nos dias 18, 20 e 22. Só que para você entrar nessas aulas gratuitas, você precisa se inscrever. No link da minha bio, tem lá direitinho, clica lá no Grafo Week, /Grafo Week 2023, se inscreve, porque você vai receber material, você vai receber o acesso das aulas, você vai estar num contato mais próximo comigo durante essa semana da Grafo Week. E quem sabe também a possibilidade de ter a sua escrita analisada por mim, olha só que legal. Então, se você ainda não está inscrita, clica lá e se inscreve, tá bom? Tenho certeza que você vai curtir bastante todo o conteúdo que eu tô preparando por aqui. E a gente tá agora, né, nessa semana de lives aqui, de esquenta, falando sobre assuntos relevantes. Por quê, pessoal? Quando a gente fala sobre a escrita, a gente tem que entender algo antes. Senão esse conhecimento fica muito, vamos falar, seco, né? Fica muito, fica descontextualizado, fica somente uma técnica. E eu criei um método que se chama Método Radaic. Esse método serve para que você promova crescimento na sua vida. Inclusive, isso foi uma das coisas que me trouxe até aqui, né? O método foi uma consecução de como eu coloquei a grafologia, a escrita, a serviço do meu desenvolvimento pessoal. Então, é isso que a gente vai fazer, né, durante essa semana de lives que eu tô trazendo aqui para você. Ontem a gente falou sobre inteligência emocional, né? E hoje a gente vai falar sobre resiliência. Como que a resiliência você pode aprender a ter uma mente mais blindada, de você fazer aquilo que você precisa fazer, lidar com problemas, e a gente às vezes não consegue, não sabe nem como faz isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui. Tô vendo que várias pessoas estão chegando, sejam bem-vindos, boa tarde aí para todo mundo que tá chegando por aqui. Sei que esse horário é meio diferente de fazer live, né? Mas é que mais tarde, hoje eu tenho um compromisso, então eu resolvi antecipar. Mas não tem problema, essas lives todas vão ficando gravadas e você pode assistir também durante a semana, tá bom? Então vamos lá pro nosso conteúdo. Quero pedir para você que tá aqui, né, assistindo, também compartilhar. Às vezes você vai falar alguma história que você passou, que você viveu, e comenta aqui. Se você tá assistindo no gravado, comenta também, porque eu leio os comentários, eu mesma respondo. E ó, se você tem seu caderninho, pega o teu caderninho e começa a escrever, porque hoje eu vou falar de uma coisa muito legal. Aliás, eu vou te dar um novo ponto de vista sobre o tema da resiliência. E talvez você esteja falando, Letícia, eu sei o que é uma pessoa resiliente. Tudo bem, que eu acredito que você saiba e já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas o que eu quero é que você hoje reflita como a resiliência efetivamente faz parte da sua vida no dia a dia. Ou ela é simplesmente algo que você sabe, mas você não vive isso. Essa é a grande diferença das pessoas, né? Muitas vezes a gente sabe das coisas, mas a gente não consome aquilo que a gente sabe. Então a gente vê que todo mundo, né, tem outros resultados e a gente não. Porque a gente não tá consumindo o resultado que a gente sabe, do conhecimento que a gente tem. Então, ó, vamos começar do começo, tá? O que é resiliência? A resiliência, gente, é a capacidade que uma pessoa tem para quê? Para superar dificuldades, né? Eu sei que é uma coisa meio óbvia, né? Mas só que isso tem uma ligação, tem uma conexão com a gente criar resistências às situações difíceis que a gente vem a viver. Isso ninguém, né, se dá conta. Para a gente começar, vamos falar sobre de onde vem a palavra resiliência. A palavra resiliência, ela, claro, vem do latim, né? E ela vem, a palavra re significa sair, tá? Sair. E a resiliência é com rapidez, é saltar com rapidez. Isso quer dizer que a resiliência está relacionada a você ter rapidez para sair dos problemas que você encontra. Então aí eu te pergunto, não é só você superar, porque pensa uma coisa, você sair do lugar
dar um pulo e cair no mesmo lugar, você superou? Não. Então, o resiliente, ele tem uma capacidade de fazer e sair rápido, né, dessas situações e quantas vezes for necessário. Você sabe que eu sempre escrevo um roteiro, eu tô olhando aqui do lado porque eu tô consultando o roteiro pra gente conversar aqui. Então, é aquela coisa, sabe? Você já caiu uma vez na rua? Já caiu em algum momento que você cai assim, você não quer que ninguém vê porque você fica com vergonha, você fala, ninguém pode ver que eu caí. Tipo assim, você caiu no chão, nem tocou no chão, você já levantou. Então, isso seria uma figura, vamos falar, uma imagem de uma pessoa resiliente. Ela cai e rapidamente ela já se levanta, rapidamente ela já se compõe. Às vezes ninguém nem viu do lado que aconteceu. O resiliente não é o que cai e fica no lugar ou que ele demora para sair, não. É o levantar-se rápido, né? É o sair daquela situação de uma maneira mais rápido de preferência. Por quê? Se você quer crescer na vida, se você quer ter um crescimento profissional, pessoal, você precisa saber que cair ao levantar vai te ajudar a você superar. Se você não supera aquilo, se você não aprende com aquilo, você vai cair de novo aonde? Adivinha? É isso mesmo, no mesmo lugar. Se você na sua vida tá tendo problemas que você cai no mesmo lugar, você não se tornou resiliente ao tema que você tá sofrendo. É uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha assim, não, eu sou resiliente, eu consigo, né, superar as dificuldades. Todo mundo tem, né, um quê dentro de si que consegue superar. Agora eu pergunto, quais são os problemas que você tem passado e que continuam acontecendo iguais? Porque é nesse lugar que você não se tornou resiliente ainda. Quando você repete os mesmos problemas iguais, aquilo ainda não está solucionado para você, né? E claro, a pessoa, o que acontece? Ela fica vivendo experiências, como eu falei, iguais, né? A pessoa se mantém nos mesmos padrões, nos mesmos hábitos e comportamentos, né? E ela não muda. Um exemplo, né, que me veio aqui para contar para vocês, vocês já viram, por exemplo, aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento e tá sempre escolhendo uma pessoa errada, tipo uma relação errada, um namorado ou uma esposa, ou às vezes até emprego, isso de emprego também acontece. Aí a pessoa fala, nossa, né, chega pra você contar, ai amiga, quero te contar uma coisa. De novo, né, tô com cara aí, tô conhecendo um moço, mas ó, não tô feliz. E aí passa mais um tempo, você vê essa pessoa chorando, e ela fala assim pra você, ó, descobri que essa pessoa, no fundo, ela não era muito fiel, né? E eu fiquei muito triste, isso ter acontecido comigo. Aí a pessoa chora, você escuta, passa tudo por aquilo. Aí você fala, coitada, né, aconteceu isso. Aí passa um tempo, essa pessoa volta de novo a se relacionar com um homem de caráter duvidoso ou uma mulher de caráter duvidoso. E aí você fala assim, não é possível. De novo, com o mesmo tipo de relação. Então, essas evidências, vamos falar assim, elas vão mostrar que aquela pessoa não superou essa questão. Ela ainda continua presa a se envolver com pessoas que né, não são muito claras. E aí, gente, que mora o X da questão que talvez eu quero que você reflita. Às vezes você reclama que as pessoas abusam de você, mas você tá sempre se colocando num lugar de abusada ou de facilitar demais a vida para quem não quer se comprometer. Então a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento. É o nosso comportamento que atrai certos tipos de pessoas. Às vezes a gente entender demais e ficar muito à mercê, né? Não ter inteligência emocional para saber do nosso valor. Isso faz com que a gente entre num lugar de que tô sempre me envolvendo com gente que não tem nada a ver comigo. Sempre, né, estando com amizades que não estão nem aí pra mim. O problema são as amizades? Não. O problema sou eu que ainda não sou resiliente em relação a esse tema. E olhar com verdade para isso ajuda a gente a dar um próximo passo, né? Então, que é o caso dessa amiga que eu falei. Aí você falava, não adiantava falar para ela, mas de novo, você tá com um cara que não tá nem aí pra você. De novo, você tá com uma pessoa que não presta atenção no que você fala. Ela mesma não entendia, ela nem via. E era incrível que todo mundo via menos ela, né? Então, parece que a pessoa, como ela se ficasse com uma nuvem de dúvidas e ela não enxerga aquela coisa toda. Então, se você caiu em algum lugar, aprenda. Aprenda, porque realmente essa situação é para você fazer o quê? Crescer, tá? Se você não crescer, vai cair no mesmo lugar. Você já ouviu muita gente falar assim, mas por que tinha que ser comigo? Tem gente que fala assim, nossa, não acredito, de novo aconteceu isso comigo. Nossa, de novo. E por que sempre tem que acontecer?
Então, essa frase, ela tem a ver com comportamentos mais de vítima, de vitimismo. Quando a gente olha o mundo e pensa assim, o mundo a vida é ó caos, ó vida, né? Isso tinha que acontecer na minha vida. A gente não cresce. Por quê? Deus, ele ama todo mundo. Ele não tá aqui para punir uns e melhorar a vida de outros, né? Deus, ele é pai de todos nós. Quando a gente olha para a vida com um papel tipo meio caótico do jeito que as coisas acontecem, a gente não enxerga a nossa possibilidade de crescimento. Então o resiliente vai olhar para a situação que ele sofreu não porque foi uma coisa aleatória que aconteceu na vida, aconteceu comigo porque eu tava andando, caí no buraco. Não. Se você caiu, é porque você não prestou atenção que tinha, né, um terreno mais estranho. Se alguma coisa caiu na sua cabeça, é porque você jogou alguma coisa antes para cima. Então, a vida, ela é cheia e repleta de situações em que a gente tá aqui para aprender, né? As nossas escolhas, elas vão trazer com o decorrer do tempo consequência. E a atitude de uma pessoa resiliente é não olhar para o mundo como se você fosse vítima, mas sim como que você estivesse aprendendo daquilo que está acontecendo. Então, a situação que você está vivendo hoje, seja qual for, pensa aí na sua cabeça, o problema que você está vivendo. Qual que é a repetição? Tá? De novo, no mesmo lugar. Você falar, de novo, é isso aqui que tá acontecendo. Tô passando por mesma situação. Não consigo falar não pro fulano. E lá tô eu aqui de novo cedendo. Tô triste porque a pessoa não me retornou o que ela deveria. Tava esperando um contato dela, ela não me ligou. Aí pergunta pra você mesmo, o que você tem que aprender com isso? Pra tá acontecendo isso de novo com você, né? Quais são os seus defeitos que atraem esse tipo de atitude de pessoas, de situação na sua vida? Às vezes, se você parar e dar uma pensadinha aí, eu falei pra você, pega um papel e uma caneta, começa a anotar, coloca aí, quais são os seus defeitos que mais te travam? Faz uma lista. Não precisa mostrar pra ninguém, faz pra você, coloca no papel, coloca aí seus defeitos. Primeiro, número 1, sou brava. Número 2, não tenho paciência. Número 3, digo sim demais pras pessoas. Por exemplo, vai listando quais são as coisas que você tem que são defeitos que você reconhece. Por quê? Pode ter certeza, esses defeitos que você tem vão atrair as dificuldades. Mas tenha a certeza absoluta disso. Você tem baixa autoestima? Tenha certeza que você vai encontrar um parceiro que vai acabar com a sua raça. Vai colocar você de chinelo, vai botar você de joelho. Até que você aprenda o que é ter autoestima, né? Se você é uma pessoa que não tá nem aí pros outros, sai falando, machucando as pessoas, o que você vai atrair, né? Pessoas que vão te colocar no mesmo lugar, até o momento em que você aprenda. Eu conheço muitas pessoas que têm uma autoestima ao contrário, super elevada, que se acham, né, a última bolacha do pacote. A humildade não é um tema para ela, da vida delas. Aí o que acontece? Você pode ver, elas ficam lá, falam que elas são maravilhosas, que elas não sei o quê, ninguém nem olha pra cara delas. Por quê? Elas têm que aprender o quê? Sobre humildade. Então, a gente precisa primeiro olhar para nós, né? O que acontece na vida do outro é a lição de casa de cada um, né? O que a gente vai criar na nossa vida é o caminho para a gente ser resiliente. E a gente vai ser resiliente como? Através das dificuldades que nós vivemos. Ó, a Magnólia tá aqui, tô vendo todo mundo chegando. Gente, boa tarde, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Magnólia, tô enviando para as minhas amigas, esse tema é maravilhoso. Obrigada, viu, Magnólia? A gente tem um botãozinho aqui, ó, que é um aviãozinho, manda para as pessoas para elas virem conversar sobre esse tema da resiliência. Então, se você quer saber aonde você vai cair, é só você fazer a listinha dos seus defeitos. Você vai ver que Deus vai te prover as oportunidades para você superar. E lembra que para você superar não é cair no lugar de novo, pelo amor de Deus, porque isso não é superar, né? Se tem um buraco aqui, toda hora você tá caindo no meu buraco, não superou? Não superou. A resiliência vai te colocar num próximo nível, num outro estágio, para você cumprir novas atitudes e você ir evoluindo. Todo mundo que nasceu no planeta Terra tem essa missão, né? E quando a gente fala da escrita, a gente vai ver nos gestos ao escrever de uma pessoa, as habilidades que ela tem, a força. Eu, por exemplo, na minha história, eu descobri que no meu primeiro casamento, que eu tinha uma péssima autoestima. Gente, eu não tinha nada a ver comigo. Mas as pessoas ao meu redor viam. Todo mundo se tocava isso, mas eu não percebia. Como que eu percebi isso? Como que eu soube disso? Quando eu vi que a minha assinatura tinha lá
tantos gestos de anulação, de autoflagelo, me caiu uma ficha do tamanho de, né? Eu tenho 44 anos, então eu vou falar uma coisa que eu sei que vocês estão aqui e vão entender também, que eu sei que a minha galera é mais ou menos da minha idade. Não caiu a ficha, caiu o orelhão, né? Lembra que antigamente tinha orelhão na rua? Gente, os jovens nem sabem o que é isso hoje, né? Tem hora que eu fico, Jesus amado, se eu falar uma dessa, né? Mas eu sei que, falando pra vocês que estão aqui, vocês também vão lembrar. Caiu, tipo, sabe, um super sentido aquilo. Realmente, eu atraía, toda a relação que eu tinha era de fato porque eu não tinha esse conhecimento. A Magnolia tá falando 47, tá vendo? Eu sei que a gente é mais ou menos ali, ó, tamo junto. Ela tá falando a verdade, Deus é muito mais razão do que emoção, está nas nossas mãos a decisão. É isso aí, gente. Então, é no ponto de vulnerabilidade, gente, que nós temos que corrigir as nossas tarefas internas. E a resiliência tá vinculado a isso aí, né? E pode ver que tem um magnetismo nessa história. Aquilo que você vai ter que aprender vai vir até você. Ah, vai. Pode ter certeza, né? Eu não tenho filho, mas eu já vi que às vezes as pessoas têm filho e o filho é exatamente ao contrário dessa pessoa. A pessoa fala assim, não, ela encanta, né? Ai, meu filho vai ser um não sei o quê. Aí se a pessoa tem um filho, o filho é um desafio na vida da pessoa. O filho é tudo que a pessoa pensava que, não que ele seja ruim, mas é diferente. E isso exige que o pai ou a mãe mude pensamentos, comportamentos. E aí o que acontece? Como que um ser humano evolui? Sozinho, trancado dentro de casa? O ser humano evolui com o contato com o outro, com a relação de uma pessoa com a outra. Eu só sei se eu tô bem ou mal se eu estiver me relacionando com alguém. Se eu estiver aqui trancada dentro da minha casa, com quem que eu vou brigar? Com a parede? Com quem que eu vou me evoluir? Com ninguém. Né? Então, quem tem filhos tem uma grande oportunidade de evolução, porque é a sua chance, porque pensa, é um ser que veio da tua família, né? E a capacidade de ser resiliente vai ser testada a todo momento, tá? Você sabe que tem um código de honra dos samurais, que é muito bonito, que diz assim, ó, a flecha da consciência é onde corta o fio da espada. Olha que legal. Então, lembra sobre isso. Te cortou, a situação que você está passando doeu, e aí que tá a sua chance. É exatamente nesse ponto tão dolorido, tão sensível, né? Por exemplo, você ficou arrasada? Eu fiquei arrasada quando terminou meu casamento número 1, né? Fiquei muito mal, nossa, fiquei me sentindo abandonada, não valorizada. Fiquei com muita raiva, né, por ter investido tanto tempo da minha vida numa relação que era falida e eu não ter percebido, fiquei com raiva de mim, né, fiquei me sentindo uma porcaria, né, essa é a verdade naquela época. Então, o que esse momento, essa dor, tava ali para me falar? O problema não era o outro, não é o outro está a serviço de te trazer respostas. Quando você olha para a situação assim, você se torna cada vez mais resiliente. E aí as dificuldades que você passar, que você enfrentar, são grandes oportunidades de crescimento. Por isso que eu falo, não existe ponto ruim, existe oportunidade de crescer. Se você olhar com esse olho, você vai ver que a resiliência é o caminho para você alcançar a sabedoria. Através da resiliência, você vai chegar num lugar, num montinho, no topo dessa montanha escrito sabedoria. Porque você viu que cada degrau, cada problema que você passou foi só um apoio para dar um próximo passo para você evoluir. Se eu não tivesse passado pelo problema da separação, eu não tinha aprendido a gostar de mim. Talvez eu nem tivesse tido a oportunidade de ter um casamento melhor. Hoje eu tenho um casamento muito melhor, porque eu comecei a gostar da minha pessoa. Porque eu comecei a me priorizar. Não assim do tipo, dane-se, eu vou fazer o que eu quero, você não tô nem aí. Não, eu comecei a entender que se na minha assinatura eu me anulava, se nos meus gestos eu escrever mostrava que eu todo o tempo tava me deixando em segundo plano, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mudar esse sistema. E nada melhor, o nosso tema da live hoje é como a gente ter a resiliência e blindar a nossa mente. Se eu entendo que o meu programa principal é esse, então eu tenho que mudar esse programa, alterar isso, traçar uma nova rota, perdão. E aí sim eu vou conseguir conquistar outros lugares e seguir adiante. Então a questão é, o mais importante, você tem que saber
o que você está fazendo aqui. Muita gente não sabe nem o que está fazendo aqui, né? Então, a resiliência, ela é importante para uma pessoa que, né, ela tem que ter um objetivo. Imagina assim, Letícia, vamos para lá. Você fala, vou. Mas isso que você vai fazer lá? Não, mas eu vou. Entende? O resiliente, ele consegue ser resiliente a partir do momento que ele sabe o pra quê. O pra quê? Qual é o propósito dele? Eu, por exemplo, naquele momento que eu entendi que eu tinha um propósito com a minha vida, que era levar para as pessoas o maior número de pessoas que elas pudessem se conhecer através da escrita, isso virou para mim um objetivo principal, que é, inclusive, até hoje, será sempre. É por isso que eu tô aqui com vocês falando todos os dias aqui fazendo live, que vai vir um monte de conteúdo importante, que tô lá no YouTube, e eu tenho um canal no YouTube que eu falo todo dia tem a grafopílula, tem um conteúdo maior, porque é um propósito, é uma missão de vida. Você acha que uma pessoa vai ser resiliente se ela não sabe nem o que ela tá fazendo aqui? Ela não sabe nem o propósito dela, o que ela tá fazendo nesse lugar? Por isso que a Grafo Week, que vai vir agora no dia 18, que vai ser a minha semana de aulas gratuitas, 18, 20 e 22, se chama Grafologia com Propósito. A grafologia com propósito vai te ajudar a seguir esse, né? Saber qual que é o teu propósito a partir da tua escrita, qual a tua habilidade, né? E ó, o pessoal tá chegando aqui, muito legal ver todos aqui comentando. A Magnólia falando, hoje ajudo pessoas que sofrem na vida sentimental porque passei por isso. Hoje sou muito mais forte, me amo acima de tudo. É isso aí. Ó, o Rogério, meu amigo, tá aqui. Oi, Rô, tá falando, a mais competente profissional da área que conheço. Parabéns, querida Letícia. Obrigada, Rô, querido, tá sempre aqui nos ajudando a crescer também, né? O Rogério é um querido, desde sempre. Conheço ele desde os meus primeiros cursos de grafologia. Ele me ajudou muito, foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Quando eu precisava ter um lugar, um espaço, foi lá que ele me acolheu. Então, Rogério, gratidão aí, carinho enorme por você, viu? Obrigada mesmo. Mas, gente, continuando, quem tá chegando agora, aproveita, manda esse aviãozinho aqui para mais pessoas para vir para lá. Vai aproveitar a hora do almoço para você usar um conhecimento e, né, e colocar na tua cabeça informações importantes. Continuando, gente. E precisa ter propósito, você já sabe disso, tá? A resiliência não existe para quem não tem sentido de vida, porque a pessoa que não tem sentido de vida, tanto faz pra ela, você entende? Tanto faz que hora você vai dormir, tanto faz que hora você vai... Tanto faz se você vai tá com uma pessoa que valoriza você ou não, né? Na verdade, a pessoa não sabe nem o que ela tá fazendo, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia você pode ver, as pessoas fazem porque todo mundo faz. Vai em tal lugar porque todo mundo vai. Mas elas se perguntam, será que eu quero ir? Será que eu quero assistir isso? Não, tá todo mundo vendo a Barbie. Eu também quero ver a Barbie. Eu vou lá ver a Barbie, porque afinal de contas eu vou de rosa também pra ver a Barbie. Não tem nenhum problema assim de rosa, ver a Barbie, querer fazer tudo que todo mundo faz. Só que desde que você tenha um propósito, que você sabe pra que aquilo vai servir na sua vida, para que isso vai agregar valor para você, o que isso vai te transformar. Pode ser a Barbie, pode ser o teu rosa, mas para você tem que estar alinhado com o teu propósito. Com esse negócio da Barbie, eu não cheguei a ver o filme, mas eu dei uma inteirada na história. Eu vi ali personagens da Barbie e pensei assim, poxa, a escrita dessas pessoas seriam assim. Então, eu vinculo as coisas ao meu propósito, porque, gente, é isso que eu faço, é mais que um trabalho, isso é um movimento, que eu acredito que o conhecimento através da escrita vai ajudar você a desenvolver sua habilidade, né? Então, assim, quais são as orientações que eu marquei aqui para te falar, que seria legal você fazer? Antes de eu falar essas orientações, eu quero te contar uma historinha que anotei aqui para comentar. É a história de um cavalo, você já deve ter ouvido falar essa história. Imagina um cavalo que cai num buraco, tá? O cavalo caiu num poço e aí ele começa a se debater, e não consegue sair dali. O buraco é fundo. E aí, de tanto ele se debater nesse buraco, o que acontece? Essa terra que ele vai arranhando, ela vai criando como se fosse um patamarzinho. E o cavalo continua cavando, porque ele quer sair dali, Daqui a pouco essa terra vai subindo, e quando ele vai ver, ele já saiu, porque ele não desistiu daquilo que era, mas ele tinha um objetivo, que era sair dali. Então, essa história fala muito sobre essa questão do objetivo, né? Existem alguns inimigos muito grandes, se você tiver, vai atrapalhar a tua resiliência. O primeiro inimigo de quem quer melhorar a capacidade da resiliência é a coitadice.
É o vitimismo, é você achar que tudo acontece com você, que sua vida é uma droga, porque o fulano, porque o Beltrano, porque com você sempre dá errado, porque com você sempre é um problema. Então, entenda, se você tiver esse sentimento de injustiça, Lembra que eu falei ontem na live sobre inteligência emocional? Que o sentimento de injustiça é um dos detonadores da nossa inteligência emocional. Olha como tudo se conecta. Aqui eu te falo, se você tiver esse sentimento descontrolado, vai ativar logo a tua sensação de que eu sou uma coitada, pra mim não funciona, pro fulano dá certo, pra mim não. Né? E aí, uma coisa vai vindo com a outra. O outro ponto aqui que eu marquei para falar é responsabilizar as outras pessoas pelos problemas que você tem. Então, por exemplo, eu não consigo nada na minha vida porque meu chefe não dá oportunidade. Porque o fulano não me convida para ir em tal lugar. Então, eu tô sempre no mesmo lugar porque as pessoas não estão me dando oportunidade, né? Como se o mundo tivesse devendo alguma coisa pra você. Sabe, tem gente que é assim, né? Tem algumas pessoas que têm esse comportamento. Como o mundo deve favores. Então, todo mundo devia estar dando 1000 oportunidades pra você e não está. Porque, afinal de contas, você é uma pessoa coitada. Então, essa atitude, ela te coloca anos-luz de distância de um comportamento resiliente. Uma pessoa que é resiliente, ela tem sucesso, ela alcança o que ela quer porque ela tem uma obstinação para chegar aqui em cima. Que é não sei se a conexão tá ruim, aqui pareceu que tá ruim, mas acho que voltou. Sobre surfistas, né? Teve um surfista, né, muito interessante aí, que é o Ítalo Ferreira, e depois assiste, tem um filme dele acho que na Red Bull TV, e mostra a história da vida dele. Você sabe o que acontecia com ele? Ele mora em uma cidade pequenininha, lá no Nordeste, na Bahia não, no Rio Grande do Norte. E aí, ele era já desde criança um surfista, né, que é um menininho que queria surfar, que queria ficar grande, não sei o que, e todo mundo zoava, imagina que vai conseguir, não sei o que. Ele não tinha nem dinheiro para comprar um lanche. Depois assiste esse espetáculo, eu amei, eu chorei. Porque essas histórias, elas mexem com o meu coração. Porque eu acho que a gente, é uma coisa tão bonita, um ser humano aprender com o outro. Quando a gente olha uma pessoa e fala, pô, essa pessoa conseguiu, então eu também consigo. Se ele consegue, eu também consigo. Eu não quero ser surfista, mas eu posso usar esse exemplo. Olha o que aconteceu com a história dele. Ele tava lá toda hora surfando, pegando onda e tudo. Aí começou a ter campeonato, ele foi participar, uma vez ele conseguiu ir até, conta a história lá que ele foi pro México, outra vez ele foi pra não sei aonde. Aí teve uma vez que teve um campeonato na cidade, sabe o que aconteceu? Ele perdeu. E quando ele perdeu, as pessoas da cidade ajoelharam e agradeceram a Deus porque ele tinha perdido o campeonato. Como você se sentiria se você fosse essa pessoa? Se você é uma pessoa que não tem objetivo, você ia ver os caras agradecendo por você ter perdido, aí você ia cair por terra. Você ia falar, eu sou uma porcaria. Tá vendo? Eu não sou boa. Ó, fulano, eu não ganhei porque ficaram azarando. Me azararam na minha onda. Eu não ganhei. Sabe o que ele fala? É incrível, gente. É muito bonito de ver isso. Ele fala assim, foi exatamente esse momento que eu falei, eu vou calar a boca deles e eu vou ganhar. Então, por quê? O resiliente sabe onde ele quer chegar. Sabe o que aconteceu com o Ítalo de Oliveira? O Ítalo Ferreira? Ele ganhou as Olimpíadas. Ele foi o primeiro campeão de surf. Foi quando elevou o Brasil dentro das Olimpíadas como campeão de surf. O surf nem fazia parte das Olimpíadas. E foi esse cara que marcou. Então, as pessoas que têm êxito, sucesso, que chegam onde querem, elas têm uma habilidade da resiliência muito alta. E é isso que eu tô falando pra você hoje. Você tem que eliminar da sua vida os sequestradores de resiliência, que é o ser coitado, manda culpar os outros dos problemas que a pessoa tem, né? Dizer assim, tá vendo? Isso aconteceu porque tinha que acontecer, eu sou, né, um azarado, né? E lembra sempre o seguinte, quem planta, colhe. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Não tem essa. Entende? Então, se você tem um objetivo para sua vida, você tem que plantar o que você quer aquilo, né, para você. Eu tinha um objetivo. Depois que eu vi que na minha assinatura eu tinha tantos traços de não gostar de mim, qual que virou meu objetivo? Eu tenho que fazer o que para eu gostar de mim? Quem eu sou? O que a Letícia quer para a vida dela? Eu fiz um exame da minha pessoa e continuo fazendo todo dia. Não foi só lá atrás, porque eu sei que é isso que me mantém motivada. Se eu entrar num sistema de repetição, eu vou cair no mesmo lugar. E eu não quero, não. Eu quero evoluir. Eu quero escalar.
né? E eu quero que vocês que estão aí também venham comigo, porque se isso funciona para mim, para eu me entender, por que eu não vou contribuir com o outro? Por que eu não vou ajudar você a olhar para isso também, tá? Então a gente pode crescer ou pelo conhecimento, pela despertar a consciência e ver, né, o que está acontecendo, ou você pode passar pela experiência concreta, que às vezes vai ser perder dinheiro, às vezes vai ser perder pessoas, às vezes vai ser sofrer tanto, e não necessariamente precisa. Se você começar a olhar que é possível você ser resiliente com algumas quebras de paradigmas e crenças, você vai longe. Mas para isso, você tem que fazer uns passos. Quais são esses passos? Primeiro, o primeiro passo da pessoa que tem resiliência, ela tem autodomínio, né? Ela sabe lidar com o que ela sente e não sai gritando na cara dos outros, né? Ela sabe que, eu sou uma pessoa esquentada, então vou ter que lidar com isso. Então ela vai conhecer formas de superar. E não adianta ler livro. Por quê? Cada pessoa tem um impulso diferente da outra. Você tem que conhecer você. Tá, eu fiz uma análise, vi que eu tenho dificuldade de me posicionar. E eu também sabia que a minha questão de personalidade era mais introvertida, não era extrovertida. Então, o que acontece? Se eu ficar me comparando com pessoas que são amigas de todo mundo e falam com todo mundo, aí eu vou ficar cada vez pior. Então, se eu sei que a minha qualidade maior é a introspectiva, que é mais minha, eu tenho cara de professora, eu tento muito não ficar com essa cara de professora, mas toda vez que eu vou conversar com uma pessoa, parece que eu já tô dando uma palestra, um curso. É incrível isso, repete toda hora. Eu já sofri muito com isso, porque eu queria ficar diferente, mas acontece que essa sou eu, né, veio sendo assim. Então o que eu faço? Tento, né, tentar dar aquela quebrada, eu vejo quem faz de um jeito diferente para eu tentar melhorar, mas eu sei que é um ponto de desenvolvimento para mim, e não vou pegar o chicote e vai falar que droga, por que eu sou assim, ó vida, ó céus, não, porque cada pessoa tem um perfil, e esse é o ponto, você tem que entender a sua qualidade dentro do seu perfil. Você não precisa ser igual ao outro, você precisa ser o melhor que você pode dentro do teu universo. O resiliente sabe disso. A pessoa resiliente não fica se comparando. A comparação é o segredo do fracasso, pode ter certeza disso. Toda vez que a gente se compara com alguém, você vai cair no buraco, tá? Então, outra coisa também, tem pessoas que não querem sair do problema, você já viu isso? Você fala assim, a pessoa tá com problema, ela, mas é verdade, isso aí é ruim mesmo. Aí você fala assim, olha, eu tenho um lugar pra te falar, pra você ir, uma palestra pra você assistir, eu não tenho paciência, eu não tenho saco pra isso, não tenho paciência pra ver palestra, não tenho... A pessoa não quer nada. Então, isso daí o que é? É gostar de ficar lá no buraco. Lembra a história do cavalo? Então, é o cavalo que cai no buraco, tipo, tá ok pra ele quer continuar lá no buraco. O que você faz? Deixa o cavalo no buraco. Deixa a pessoa lá, porque ela não quer sair. A resiliência é uma habilidade individual, não é coletiva. Você só pode fazer isso pra você, tá? Então, use esse conhecimento para se ajudar. Não fica querendo ser secretária de Deus e salvar o planeta. Ninguém vai conseguir salvar. Sabe, Jesus, ele fez ele ensinou muito sobre isso. Ele diz o quê? A salvação é individual, cara. Então, você tem que tomar essa bebida pra você. Então pensa, se você já tem esse negocinho de não querer sair do problema e achar que nada vai dar certo pra você, ficar culpando. Tem gente que, tem mais de 40 anos e continua pondo culpa no pai e na mãe. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o quê, porque a avó. Porque quando eu era criança... Gente, pelo amor de Deus, já tem mais de 40 anos, né? Então já passou da fase de que falar, cara, eu preciso arrumar minha história. É eu comigo mesmo, não é com ninguém não. Mas se você vê esses padrões em você, começa a refletir, falar, mano, preciso mudar isso aqui, né? Ou a pessoa que tem um sonho, ela sabe que ela vai chegar lá. Uma hora mais cedo ou mais tarde ela vai alcançar. Por isso a importância de você ter um objetivo. Uma característica de uma pessoa resiliente também é que é uma pessoa muito esperançosa, ela nunca perde a esperança. Por mais que aconteça, contei agora do Ítalo Ferreira, a esperança dele era ser campeão do campeonato de surf, ele queria ganhar e ele foi e conseguiu. E a história lá no filme fala que quando ele foi pro Havaí, até o prefeito da cidade fez uma oração com ele na praia. E ele falou, meu Deus, como que isso tá tudo acontecendo? Se ele tivesse um olhar mais de vítima, ou se ele não fosse blindado na mente dele para conseguir chegar onde ele chegou, não
não tinha dado certo. Então, ele fala, né, o próprio prefeito foi comigo porque eles viram que eu tava afim, tava todo envolvido para ganhar aquele campeonato e foi assim que ele venceu, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que essa postura da resiliência tem um quê de herói, tá? Tem muito a ver com uma postura de uma pessoa guerreira e que vai lá fazer acontecer. A resiliência não é só superar uma dificuldade, porque, de novo, se você saiu do buraco e caiu de novo, você não evoluiu, você não aumentou a tua capacidade. Você tem que fazer um exame e entender na maneira de ser, de pensar, quais são as crenças limitantes, por exemplo, que te atrapalham. O que você tem aí, né? Será que quando você tá com raiva, você sai xingando todo mundo ou você consegue lidar com isso? Resfria, calma, né? Olhar e tem um controle dos seus impulsos. Muitas vezes as pessoas não entendem, nem sabem que dá para programar a mente. A minha formação inicial foi em processamento de dados. Isso me ajuda muito, porque eu fazia programa. Quando eu estava na faculdade, quando eu trabalhava na parte de programação, na HP, a gente tinha que entender a estrutura, né, de um processo, a gente tinha que colocar ali como que... Eu era engenheira de produtos Microsoft, então eu tinha que entender o negócio lá de como que funcionava o sistema do gerenciamento de dados, né, num banco de dados enorme, o SQL, etc, um monte de coisa que tinha lá. O meu raciocínio tinha que ser lógico para entender o processamento e colocar aquilo em ordem. Isso me ajudou muito, porque quando eu me tornei grafóloga e comecei a entender também a nossa mente, a programação neurolinguística, mostrou o que para mim? Nós temos padrões de pensamentos, que são rotas neurológicas que são replicadas quando a gente está escrevendo. Essas rotas, se você entende como ela vai sempre, né, para um determinado lado, então, por exemplo, você não tem controle emocional, você fica, toda hora que você tá com raiva, você xinga as pessoas, você grita com elas, ou seja, aquilo tá saindo do teu controle. Aí você faz o quê? Ao invés de você superar, você vai lá e chuta a porta, fala umas palavras, não sei o quê. A história, ao invés de melhorar, ela piora, né? Então, aquilo que você estava tentando melhorar na tua vida para conseguir um emprego melhor, você já brigou com o chefe, você já falou com o cliente que não devia ter falado, aí piorou tudo. E aí, nós falamos ontem, na inteligência emocional, o que acontece, o que tem que acontecer com a gente pra gente ter uma boa inteligência? É soltar o osso, que é relaxar. Quando você relaxa, você consegue olhar a coisa por um ponto de vista diferente, que é o olhar do otimista. A pessoa que é mais otimista, ela vê um simples, uma situação que ia passar ali como um problema maior, mas como uma oportunidade para ela crescer, né? E aí, essa visão de que, tipo, há males que vem para bem, pergunta para mim, Letícia, você que passou por uma situação difícil, né? Teve um relacionamento número 1 que não foi legal e tal. O que você acha disso? Eu vou te falar com sinceridade. Não é que isso foi ruim. Isso eu tive que passar. Isso tinha que acontecer comigo. Por quê? A minha história de vida foi me levando a essas escolhas. E isso me trouxe uma capacidade hoje de poder falar com você, com outras pessoas, de um lugar onde eu vivi. Eu experimentei, eu mordi esse bolo. Eu sei como que é você se sentir, não se sentir prioridade, como você nem saber o que você queria, não sabia nem o que eu queria, porque eu tava tão... Isso é uma coisa, muitas vezes acho que da mulher. A mulher casa e aí ela tem um relacionamento. Aí ela pega e tudo pra ela é o relacionamento. Ou é o filho ou é a relação. Ela não sabe mais o que ela quer assistir na televisão. Ela não sabe mais o que realmente ela gostaria de fazer. Porque ela se doa completamente, né? Pra maternidade ou pra vida e família. As mulheres em geral, elas acabam tendo uma criação assim. Meus pais me criaram dessa forma, pra eu casar, ter filhinhos. Não que não é, que eu não sou, eu sou casada hoje, eu não tenho filhinho. Mas, gente, é uma criação de que você tem meio que um padrão. E aí, e quando a sua vida não cumpre esse padrão social, entende? Eu enfrentei exatamente isso. Eu lembro muito bem que eu passava na frente de várias casas e eu via as famílias todas juntinhas, eu chorava. Porque eu olhava e falava assim, por que isso não tem na minha vida? Por que eu não? Qual o papel que eu tava? Vítima. Você entende? Na hora que eu saquei que eu tava entrando no vitimismo, eu falei, não, porque essa não é a minha história. A minha história é outra, eu tenho que viver a minha história e não a história do outro. E a resiliência entra exatamente aí. A resiliência não tem que ser uma palavra de um livro que você fala, a capacidade da pessoa superar um problema. Não.
Quais são as dificuldades da sua vida? Qual é o problema que você hoje está passando? Porque é aí que vai vir a luz, né? A entrada da luz divina para te ensinar o que você precisa fazer para te dar o salto. Ninguém passa pelo que passa à toa. É a chance de a gente superar. Quando a pessoa olha para isso de uma forma otimista, sabe o que acontece? Acontece uma mágica, que é a visão panorâmica de onde você tá. Você começa a ver quem tá do teu lado, te dá um insight e fala assim, pera, mas eu falei com não sei quem ontem, começam a vir as ideias. E nessas ideias você descobre que tem um amigo perto que pode te ajudar, tem uma pessoa bacana que pode te oferecer ali uma oportunidade de apresentar teu trabalho, porque você saiu daquela rota mental viciada, né? E aí você fala, poxa, eu vou fazer isso, vou falar com aquela pessoa. Que foi que aconteceu? Eu vi na minha história que eu tinha pessoas ao meu redor, acabei de falar pra vocês no começo dessa live, o Rogério, inclusive, que entrou aqui, ele me ajudou muito. Ele falou, Lê, ele tinha um lugar pra poder dar curso. Ele falou, Lê, vem aqui dar curso. E ele me estendeu a mão naquele momento. Aí o que isso fez? Me deu força pra eu falar, é verdade, esse é meu sonho, eu tenho que continuar nisso. E foi assim que eu tô aqui hoje, porque foi uma construção, entende? É uma construção. A resiliência e essa habilidade de você blindar a sua mente é uma construção. E aí, nesse momento, a gente começa a falar, pô, o que eu vivi, a Magnólia falou aqui também pra gente, ela disse que hoje ela ajuda as pessoas a olhar para uma dor que ela superou. O resiliente, ele faz exatamente isso. Ele supera um problema e ele se torna um canal de luz. Ninguém leva o outro a um lugar que nunca foi. Aliás, se você tá procurando um profissional para te levar a um lugar, olha a vida dessa pessoa. Se essa pessoa não tem nada do que ela tá falando, pode contar que é cilada. É aranha, sabe? É teia de aranha. Você vai cair aí, ela vai ser consumida. Tem que existir uma coisa que se chama coerência entre o que você é, a pessoa que você é, e aquilo que você quer almejar, a vida que você tem. Se não tem essa coerência aí tá muito esquisita essa história. Já começa a desconfiar, né? Então, quando a gente tem empatia pelo outro e a gente vê as pessoas, né, desse ponto de vista, a gente tá na caminhada da resiliência, a gente fala, eu vou distribuir aquilo que eu tenho de melhor para os demais. Por quê? Você já não tá na falta, você já subiu, né? Você já conseguiu pisar nos lugarzinhos melhores e você já tá num outro nível. E aí você vai despertar o quê? Autoconfiança. Sabe aquela coisa do tipo assim, fulano me chamou para fazer uma live. O cliente ou a empresa me colocou para estar numa frente de uma liderança de um projeto. E você fala, eu vou conseguir, lógico. Porque eu já não consegui de outro jeito, por que eu não vou conseguir agora? Vi a história de um surfista que conseguiu, porque ele é um ser humano igual eu. Se ele consegue, eu também vou conseguir. Talvez não em pegar uma onda gigante, mas quais são as habilidades que essa pessoa despertou nela para ela conseguir? Se você é um ser humano, e você é um composto de cérebro, mente, coração, né? Você também pode. É o que eu falo, é a programação, né? Você vê aquele programa, copia esse programa para dentro de você, porque certamente você vai conseguir. A resiliência, você blindar a sua mente para você alcançar esse objetivo, é por aí. Se você ficar achando que você é menos que as pessoas e não olhar até essa visão, não vai dar certo. Então, a autoconfiança vai vir também. E aqui que eu marquei também, o alcance relacional, você mostrar que as pessoas, que você tem algo que pode servir para elas. Não fica esperando alguém bater na porta da sua casa, tá? Alguns alunos vêm para mim assim, Letícia, eu preciso ter cliente, não sei o quê. Vai lá, você precisa falar para as pessoas que você faz. Um cliente não vai bater na porta da sua casa, oi, tudo bem? Olha, então, sabe o que é? Eu queria que você me atendesse. Gente, né? Por favor. Vamos ser adultinho, né? Criancinha não. Então, as pessoas precisam saber do que você faz. Permita que elas saibam. Comunica isso. Por que eu tô aqui, gente? Toda vez falando com vocês, fazendo post, lá no YouTube, uma louca, com grafopila, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu tenho uma voz. Eu tenho algo para contribuir com você e com o mundo. Isso é a maior missão da minha vida. Isso é a coisa que é mais importante para mim. E o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo. Agora, se todas as pessoas do Brasil, se todas as pessoas do mundo, eu não tô preocupada. É de verdade. Mesmo que seja 2 pessoas aqui, uma lá do outro lado, foi nesse ritmo que hoje eu tenho mais de 2.000 alunos.
que eu já comecei há tempos atrás, mas porque eu nunca parei. Isso é uma habilidade de resiliência, de você blindar a sua mente. As pessoas podem falar besteira. Ó, muita gente no começo da minha carreira falava assim, ai, método Haddai, que nada a ver, que não sei o quê. A pessoa nem sabia. Eu já escutei de pessoas da família, tá? Falar assim, não da minha família, mas de outras famílias, pessoas próximas vão falar assim. Dizer assim, ai, vergonha alheia. Meu, se você tem vergonha alheia, faz melhor. Vai viver sua história, cara. Tô nem aí. Entende? Então a questão é, se tem uma coisa que é importante pra você, você tem que falar, eu vou fazer. Agora, por que você está fazendo? Lembra, o resiliente tem objetivo. Porque é mais importante para mim e para uma galera. Eu tenho certeza, como eu já vi os resultados das minhas alunas e colho esses depoimentos de clientes, que elas falam para mim, nossa, graças ao que você falou para mim, isso me ajudou a olhar para a situação diferente. Clientes que me procuram falam, Letícia, quando eu falo com você eu me sinto melhor. Não é porque eu sou melhor, não é nada a ver, não. É porque eu consigo mostrar para a pessoa que ali na letra dela, ela tem o que ela tá procurando. Que não é, isso não é, ela não tem que buscar fora, que tá dentro dela, nos gestos ao escrever, a força, a garra. Muitos dos meus clientes, alunos que eu tô analisando, eu falo assim, olha, tem aqui ó, o herói instalado em você, o que você tá fazendo na vida que você não tá usando isso aqui ainda? E a pessoa fala assim, nossa, que bom ouvir você falar isso. Eu tava precisando desse incentivo. Então não é porque eu tô jogando, né, confete, é porque tem. Né? Assim como tem uma dificuldade, eu também falo, o pessoal, você tem que melhorar a sua autoestima, se tá fora da casinha, às vezes tá se achando demais, né? Tem que mudar, tem coisa que a gente tem que mudar, né? Então, o final da história, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo de hoje. Quais são as coisas mais importantes para você saber disso? O resiliente tem que ter um objetivo, tá? Tendo um objetivo, você tem que saber quais são as habilidades que você tem para alcançar este objetivo. Tipo, você quer ir para Bahia, você quer ir para onde, sei lá, você quer mudar de cargo, você quer ter dinheiro, você quer... O que você quer na sua vida? Ninguém vai chegar em lugar nenhum se não souber o que você quer da sua vida. Então, tem que ter um objetivo, arruma um objetivo aí. Aí você se pergunta, segundo passo, quais são os meus piores defeitos? Porque é desses defeitos que a vida vai jogar um monte de coisinha na sua cabeça para você aprender. É aí. Aí você fala assim, eu não confio em mim. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre desconfiando se eu realmente vou conseguir. A vida vai jogar esses desafios. Vai chamar você para fazer palestra em algum lugar. E aí você vai falar, eu não vou porque eu não sei. Então aí você não vai. Aí sabe o que vai acontecer? Buraco, cai no mesmo lugar. Volta, cai no mesmo lugar. E aí, se você estiver atenta, você vai falar, olha lá, eu anotei naquele meu papel. Isso é um dos defeitos que eu tenho. Sabendo suas qualidades, suas habilidades na escrita, olha, eu fiz um atendimento, eu peguei ali na escrita, a Letícia falou, eu participei da GrafoWeek, eu vi que eu tenho uma habilidade muito boa, que é da comunicação. Isso é meu, aumenta a tua confiança. Aumentou a autoconfiança, o que acontece? Você vai fazer o outro passo, alcance pessoal. Gente, é verdade, eu tô aqui pra falar pra vocês por causa disso, disso. Não veio ninguém, não faz mal. Qual que é o teu objetivo? Não é crescer? Persistência. O resiliente trabalha assim. O resiliente não trabalha do tipo, deu certo, eu continuo, não deu, eu paro. Não existe isso. Por quê? O resiliente tem o objetivo. Esse é o ponto principal que você deve colocar na tua mente para você ter uma mente blindada e seguir em frente dos seus objetivos. Combinado? Gente, nós vamos aqui. Quero deixar esse recado, GrafoWeek começa 18, 20 e 22 de setembro. Para você se inscrever, tem um link na minha bio, clica lá e se inscreve. Você vai cair nos grupos de WhatsApp, vai receber no teu e-mail os links das aulas e material. O nome dessa GrafoWeek é Grafologia com Propósito. Por quê? Essa semana eu vou te ajudar a você descobrir qual é o teu propósito. Não falei de objetivo aqui? Então, como eu te falo em todas as lives, a gente tá colocando um monte de conhecimento, eu tô trazendo um monte de conhecimento para você, porque nós vamos trabalhar com isso mais de perto na escrita nessa semana. No dia 18, 20 e 22, a gente vai estar em sala de aula, a gente vai falar muito sobre esses gestos na escrita. Se você não tivesse preparado para chegar lá, sabe o que vai acontecer? Vai ficar meio perdido. Então,
tudo isso que você está assistindo aqui é muito relevante para estar na GrafoWeek. Então já aproveita, se inscreve, porque você vai ter material. E quem participar da GrafoWeek vai ganhar certificado também. Vão ser mais ou menos mais de 6 horas de conhecimento gratuito que eu vou passar para vocês. Então, se você quer passar por essa oportunidade do Grafologia com Propósito, a última GrafoWeek de 2023, se inscreve. É só clicar lá na bio, tá bom? Amanhã tem mais live. Amanhã a gente volta no horário de sempre, padrão, tá? Às 19h30 a gente vai falar de um outro e novo tema. Se você gostou dessa live, se você achou que agregou valor, escreve pra mim, comenta aqui embaixo, conta quanto isso te ajudou. Eu vou ficar muito feliz e muito grata por saber que esse nosso tempo trouxe frutos pra você e pra mim também, tá bom, gente? Você tem uma excelente tarde e a gente se vê amanhã. Até já! Beijo no coração de todo mundo. Tchau!